Bom dia a todos. Bom dia. Como vocês estão? Bem na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe a todos. Bem, o que acabamos de ver aqui, né? Se explica por si. É parte do que nós vivemos o dia a dia, infelizmente. Ainda continuamos vivendo esse tipo de cena nos nossos meios. Mas, como bem falou o outro menino, Marquinhos, nós temos um referente. Nós temos uma referência. O mundo perdeu essa referência, mas nós temos a referência que é Cristo. Então, meu nome é o Pastor Joyce, para aqueles que não me conhecem, Pastor Joyce Sanches. E hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre esse tema do machismo. É bem claro, né, e as imagens vêm um pouquinho claro, mas dá pelo menos para ler alguma coisa. Nós sabemos, irmãos e amigos, que o machismo é uma realidade. Como essa cena, isso é muito comum em casa, muito comum em nossos meios, muito comum a pessoa hoje em dia, muitas pessoas pensarem assim, dessa forma. Isso é frequente, é uma realidade que não se discute. O machismo é uma realidade presente em nossa sociedade. Mas o fato de que ela esteja presente não é o fato de nós aceitarmos essa realidade. Nós, como eu disse no princípio, temos uma referência. Nós vivemos numa sociedade totalmente desconstruída, longe da imagem do protótipo do homem que Deus criou. Mas, como cristãos, nós temos uma visão bem clara do que é ser homem verdadeiramente. Então, nós vamos falar sobre isso. O machismo é uma realidade. Existe nos lares homens que tratam a mulher como se fosse realmente uma servente do homem. Isso existe. Que trata a mulher sempre colocando a mulher por baixo. Isso é uma realidade, irmão. Isso não é uma coisa escondida para ninguém. Existe em algumas igrejas também a gente não vai tampar o sol com uma peneira, existe esse tipo de realidade algumas vezes, em alguns círculos religiosos, é evidente. No ambiente de trabalho, também existe esse tipo de manifestação de machismo. Isso é real, não discutimos isso. E escutamos o mês passado, na palestra sobre o feminismo, que é possível, né, localizar no tempo, a linha do tempo do feminismo. É possível, né, você traçar uma linha do tempo em relação a como surgiu o movimento feminista. Existe uma data específica. A partir de 1916, você vê que o homem podia dar castigo na mulher, físico. Então, a partir daí, vemos o avanço, a mulher ganhou a possibilidade de votar e essas coisas. Depois, com os anos, 1962, a mulher podia, então, ser ainda considerada incapaz. Então, você consegue ver uma data do movimento feminista que surge como um protesto, né, a esse tipo de violência, que era justo que ela sofria, ganhava subsalário, esse tipo de coisa. Então surgiu esse movimento feminista e nós podemos ver isso. Mas do machismo é mais difícil localizar no tempo. Uma data específica não existe, mas a data se remonta mais às sociedades gregas e romanas. As sociedades gregas e romanas antigas, elas tinham isso, a mulher vivia sobre a tutela perpétua do homem. Ela não podia fazer negócios, ela não podia nem falar, ela não podia, mas era uma realidade da sociedade do momento. Então, ela não tinha autonomia patrimonial, ela não podia fechar um negócio, comprar uma casa ela no seu nome, essas coisas não podia. Ela tinha que ser todo sob a tutela do homem. E vivia sobre o que é chamado hoje paterfamílias, que é o que nós conhecemos como o patriarcado, né? Nós sabemos que esses sistemas, irmãos, são distorções do verdadeiro modelo de masculinidade na Bíblia. Esse modelo opressor, esse modelo que trata a mulher como se fosse um objeto. Nós sabemos que isso faz parte de um modelo distorcido da imagem de Deus no homem. Então, todos esses movimentos, eles surgem à raiz de uma distorção. Então, mas cada dia caminhando bem longe do que é a imagem de Deus. Agora, no Brasil, já nos aproximando mais da nossa realidade aqui, na idade colonial, que é 1500 e 1822, Brasil vivia sobre
o que é o Acordo de Filipinas, né? que era a colônia, né? Era a colônia do Império Espanhol e do português. Então eles herdaram esse modelo e o homem tinha total domínio mesmo. E existia isso: se uma mulher enganava um homem por adultério, o homem podia matar e não era punido, porque era em defesa da honra. Nós sabemos que isso já não existe, né? Mas foi a realidade por muito tempo. Então se dava esse tipo de violência na idade colonial. Então, não vamos entrar aqui em questões filosóficas, né? Porque nós sabemos que tem muitas questões filosóficas em torno desse tema. Então você vai ver um tema com muitas arestas e muitas coisas que realmente algumas se aproximam e outras estão totalmente longe da realidade do que Deus tem preparado para o ser humano. Mas vamos partir da ideia: o machismo é uma distorção da imagem de Deus. A partir daí nós vamos começar a falar, né, sobre o que é a definição de homem, né? Parece que temos que voltar para definir o que é óbvio, o que é evidente, mas vamos ter que nos posicionar em relação a isso. Então, o que é o homem? Vejamos uma definição do que é o homem: um indivíduo dotado de inteligência e linguagem articulada. Isso é pela ciência. O homem tem características fisiológicas e fisionômicas definidas anatomicamente. Então, o homem nasce homem, tem uma característica para definir um homem. Hoje em dia, você pede uma definição de homem, todo aquele que se sente. Não, tem uma característica que faz uma pessoa ser aquilo que ele nasceu. Então, não é o que o homem se autodefine, mas o que realmente o homem é. Então, pela ciência, nós vemos aí. Agora, segundo a Bíblia, o que é o homem? O que é um homem? O homem criado à imagem de Deus para refletir os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Moralidade, bondade, raciocínio, amor. Então, essa é a definição bíblica de um homem. Um homem é criado para refletir, um ser criado por Deus, para refletir a imagem de Deus. Então, o homem é o reflexo da glória de Deus na terra. É isso que é um homem. Então, partindo desses princípios, então nós vamos estudar o que é o machismo. Porque nós vemos o machismo caracterizado, mas um conceito em si de machismo é a visão do homem caído do que é ser homem. O homem caído, um homem longe da natureza de Deus, pensa o quê? Primeiro, para um homem caído, um homem, ele precisa ter muitas mulheres, né? Um homem mulherengo, um homem, aquele machão, esse que é um homem para a sociedade, né? Ter barba, nada em contra das barbas, né? Mas assim, às vezes o estereótipo que as pessoas consideram, né? Tenho nada em contra da barba, tá, irmão? Minha esposa não gosta que eu use barba, mas tem que beber cerveja, tem que gostar de futebol, tem que ser bombado, né? Tem que ser frio, fechadão, não pode manifestar um sentimento, porque isso não é questão de homem, isso que a sociedade está definindo, isso que a sociedade define, os estereótipos de homem para as pessoas. Não ter medo de nada, o homem não pode ter medo, porque se o homem manifesta um medo ou chora, nem pensar nisso, os homens não choram, né? Para esse modelo. O homem machista, ele acha que precisa ser servido pelos outros. Ele sempre vai ter essa atitude dele ser servido, dele se achar superior. Se crê superior que a mulher. Ele vê a subordinação feminina no ambiente de trabalho para ele normal, assim como no que nós vemos aqui. Essa aí foi só uma cena, tá, irmão? Lucas não é assim, Marquinhos também, né? Foi só uma cena, mas constantemente nós vemos a mulher está sentada no mesmo ambiente, a mulher vai falar e aí o homem já se impõe sobre ela. Então isso constantemente, às vezes nós conseguimos observar essas atitudes. O homem já parte para agressão física, verbal e psicológica, produzindo chantagem emocionais e xingamentos. Então nós vemos isso, irmão, que isso é frequente na conduta machista. Na conduta machista. Isto não é o respeito do que a Bíblia diz sobre o homem, mas a conduta machista se manifesta com isso. Ele proíbe a mulher se relacionar com certas pessoas, proíbe a mulher de ir para um canto, para outro. São atitudes machistas. Agora, na Bíblia, né, nós podemos localizar, então,
Não temos uma data para localizar o machismo na linha do tempo, mas temos na Bíblia uma localização histórica do que é o machismo. Vamos localizar historicamente o machismo. A partir da queda do homem, nós começamos a ver que a imagem do homem se distorceu e o homem perdeu esse referencial. Então, se a gente pensar qual é a linha do tempo do machismo, a partir da queda do homem, porque a partir daí foi que o homem perdeu a referência do divino. Então começou ele a criar os seus próprios sistemas de governo. O homem começou a criar seus próprios estereótipos. Então a partir daí nós sabemos que, biblicamente, o machismo se localiza a partir da queda do homem. E nós vemos, por exemplo, uma das primeiras manifestações dessa forma do homem se distanciar do modelo de Deus, em Gênesis 34, vemos um caso de uma menina que sofreu uma violência. Dina, na Bíblia, sofreu uma violência física. E esse homem se aproveitou dela por conta da sua fragilidade como mulher. Então nós vemos aí isso na Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, ela não oculta as coisas, ela não passa pano sobre as coisas, ela fala sobre a perversidade do homem, e fala sobre a condenação do homem, e fala também sobre o plano da salvação para esse homem. Então a Bíblia não faz questão de querer reescrever a história. A Bíblia ela fala. Então nós vemos isso, por quê? Porque a Bíblia fala de homens, de seres humanos. E enquanto haja seres humanos na terra, você sempre vai encontrar o quê? Violência, vai encontrar esse tipo de manifestações. Eu lembro que quando minha esposa começou a estudar direito, no primeiro dia da apresentação, os professores sempre perguntam: o que motivou você a estudar direito? Por que você está aqui? Razões múltiplas. Um que sofreu injustiça, outro que isso, eu estou motivado por isso. Aí alguém se levantou e disse: professor, com tantas escolas de direito abrindo, com tantas universidades que tem a carreira de direito abrindo, será que a gente vai ter mercado de trabalho? Porque tem muitos advogados, a gente não vai ter espaço para trabalhar no mercado de trabalho. E o professor disse uma coisa que ficou na minha mente. Ele disse: desde que haja homem na terra, a maldade sempre vai existir. Ele falou isso. Então, se existir maldade no coração do homem, sempre vai precisar do trabalho do advogado. Ele falou isso, e isso ficou na minha mente. Então, a Bíblia, meus irmãos, ela lida com a realidade do homem caído. A Bíblia, ela lida com a realidade do homem caído. E eu trago à tona a Bíblia falando de machismo, porque ela é a nossa referência. Então você vai encontrar: na Bíblia tem essas cenas. Tem, a Bíblia tem tudo isso, porque a Bíblia não passa pano. A Bíblia fala dos homens. Então, enquanto tiver homem na terra, enquanto tiver ser humano na terra, a maldade sempre vai estar presente. Então, quando você vê essas cenas aí, não é coisa para se escandalizar. A Bíblia não passa pano nessas coisas. Então, nós vemos essa primeira manifestação de violência. E temos outra manifestação de violência em Juízes 9. Um viajante com sua concubina foi violentada durante a noite toda. São manifestações da distorção do modelo divino no homem, da perda do referencial masculino. Então, o resultado é isso que nós vemos ali. Então, é uma realidade, irmãos. E ainda continua, infelizmente, sendo uma realidade no nosso meio. Em nossos meios sociais, nos ambientes, né? Mas, o homem não nasce machista. O homem não nasce machista. Inclusive, no mundo das crianças, não existe isso. Eu vi uma vez um vídeo de uma menina, o homem, ele colocava uma menina bonita aqui e colocava outros meninos da mesma idade, 10, 12, 13 anos. E aí ele começava a perguntar: tu que pensa dela? Eu penso que ela é bonita. Faz uma carícia, ele fazia uma carícia. E tu teria alguma coisa a dizer? Faz uma careta, faz. Agora dá um tapa nela. Aí os meninos começaram a recuar. Não. Os meninos, cada um deles começaram a recuar. Por quê? Porque no mundo deles, isso não existe. Então, se isso não existe, essa violência contra a mulher não existe no mundo das crianças, a gente entende que isso faz parte de um condicionamento que ele vai recebendo. Porque a criança não nasce machista. Não nasce machista, ela nasce e ela vai sendo condicionada pelos ambientes ao qual ele ou ela é exposto. Então nós vemos aí que são conceitos socialmente construídos,
socialmente construídos, esses conceitos. Por quê? Porque durante muitos anos, nós vemos que a imagem foi perdida. Então, o homem está começando a construir esses conceitos, e hoje se chama de masculinidade tóxica, que é o ponto que o pastor Vinícius vai falar, ou machismo. Então, o homem vai construindo esses conceitos e vai se escudando nessas máscaras, e ele vai construindo, né, essa identidade, esse referencial. São construídos no lar. Parte do machismo também é herdado no lar. Às vezes, claro, ele se manifesta nos outros ambientes. Se eu sou machista na minha casa, eu posso ser machista também no ambiente de trabalho. Eu posso ser machista também na igreja. Em qualquer ambiente que eu esteja, porque é uma herança que eu estou levando. Então eu vou levar essa atitude, porque para mim é normal. Para mim é normal. Porque se eu vejo meu pai mandando minha mãe calar a boca, cala a boca, mulher, vai lavar uma louça. Se eu vejo o meu pai falando isso, é meu referencial, minha gente. Meu pai é meu referencial. Então, para mim, está normal. Então, no ambiente de trabalho, eu vou mandar a mulher calar a boca também. Para mim, vai ser normal. Eu estou como peixe na água. Está entendendo? Então, nós vemos que isso se forma. E há outras formas também de formar machismo. Inclusive, quando uma mãe, isso não é no nosso ambiente, porque nós temos referência em relação ao noivado e esse tipo de coisa, mas no mundo você vê constantemente meninos que levam namoradas para a casa dele, e essa semana levaram uma, o mês que vem leva outra, e o mês que vem leva outra, e a mãe não diz nada. A mãe recebe eles, porque a mãe não fala, olha, não é assim que se trata uma mulher, você não pode permitir isso. Então, quando você, mãe, permite isso, esse tipo de atitude, você está criando um filho machista, que posteriormente será um marido machista, e que o filho desse homem machista vai ser seu neto vai ser machista também. Então, são coisas, irmão, que nós entendemos que tudo isso é consequência da perda de referência. Há um conceito do que é ser homem. Nós, como cristãos, temos uma referência, e isso está na Bíblia. Nós já lemos o que é ser homem. Um homem é um ser criado à imagem de Deus para refletir os atributos e a glória de Deus. Isso está distante totalmente do que é um homem machista. Quando você vê um homem machista, um homem maltratando uma mulher, sendo violento, sendo grosseiro com uma mulher, não posso dizer que isso é o reflexo da glória de Deus. Eu não posso de forma alguma dizer que é isso o reflexo. Até para a sociedade pode ser normal, mas se distancia totalmente do referencial divino. Totalmente. Outra coisa que eu queria dizer ali, porque se eu dizer, por exemplo, que eu sou um pássaro, eu não vou ser um pássaro pelo fato de eu dizer que eu sou um pássaro. Eu sou um ser humano. Então, hoje em dia tem essas novas construções, né? E eu estava vendo um vídeo agora, nesses dias, sobre o Therion. Therion é pessoas que se identificam com animais. Aí fazem operações, estava vendo o caso de um menino, 14, 15 anos, podia ser 15 anos, 16, alguma coisa assim, falando que esse menino operou a orelha dele para se ver como uma raposa. Foi para um dentista e colocou os dentes bem longos aqui para se parecer com uma raposa. Então, assim, o homem perdendo a imagem do referencial divino, totalmente distante. Deus nos fez homens com raciocínio. E espere para ver o que é o conceito bíblico da mulher. Vocês vão gostar, sobretudo as mulheres. Nós também gostamos porque nós nos alinhamos aos princípios de Deus. Então, não é o que o homem se autodefine, é o que o homem já é. O que deveria ser utilizando como referência os padrões bíblicos. Então nós vemos isso aqui, porque nós vemos o machismo manifestado, temos o machismo estrutural, aquele que é mais grosso, mas temos o micromachismo, que é aquele que se manifesta no dia a dia, em expressões que usamos no dia a dia e que validamos essas expressões como sendo normal. Sem querer, estamos alimentando um monstro. Veja. Expressões como essa: cozinha bem, já pode casar. Veja essas expressões. É muito bonita para ser inteligente. Como se as duas coisas não fossem
junta. Minha esposa é linda e inteligente também, viu, meu amor? Aí. Nossa, você dirige bem igual homem. Expressões machistas, que às vezes nós validamos de forma normal. Você dirige bem igual homem. Como se a mulher não fosse capaz de dirigir bem. Eu conheço muitas mulheres que dirigem muito bem. Muitas mesmo. Então a gente não pode validar isso e aceitar isso como normal. Deve estar de TPM, veja, essas expressões. Cabelo curto é para homens. Quem disse? Quando? Tinha que ser mulher. Olha, já vem ela. Tinha que ser mulher. No trânsito, direto. Tinha que ser mulher. Deve ser uma mulher sair. Encostou mão no carro. Deve ser uma mulher. Não só pode. Então nós vemos esse micromachismo manifestado em nossas expressões diárias. Irmão, todas essas coisas têm definições, todas estruturadas. Mas eu aqui não estou, como eu disse, entrando em questões filosóficas, mas entrando em coisas da nossa realidade, que nós vivemos, tá? Então, vá procurar uma louça para lavar. Como se o homem não pode pegar uma louça para lavar. Eu pego a louça para lavar na minha casa, porque senão minha mulher me bate. Não, mentira, irmão. Eu lavo a louça porque é nosso lar. É o nosso lar. Você lava a louça, pastor? Mas também não teria nenhum problema em pegar uma louça e lavar. Não é que é um trabalho da mulher. Para lavar a louça é um trabalho da mulher. Na sociedade que nós vivemos, irmãos, porque isso parece que foi uma forma natural. Mas vamos imaginar um cenário rapidamente. Eu vou trabalhar, né? Digamos, CLT 8 horas. Minha esposa sai também comigo 8 horas da manhã, trabalhar também CLT 8 horas lá. Os dois chegamos cansados em casa. Os dois chegamos em casa cansados, né? Então eu digo, vai fazer a comida. Como se fosse um trabalho dela, eu posso facilmente dizer, os dois estamos chegando em casa, cansados, vamos lá, você faz o cuscuz e eu faço o ovo. Ou tu vai fazendo e eu vou fazendo. Porque é o nosso lar. Um homem e uma mulher juntos, refletindo a glória de Deus. Não vai cair em minha mão. Quando eu mando meus filhos, às vezes, fazer uma coisa que eles não querem, depois que eles terminam, eu começo a ver eles assim de cima para baixo. E disse, olha, tu está completo, não caiu nenhuma mal de tu, tu está completo, está inteiro. Porque não vai cair, irmão. Essas coisas são estereótipos que a gente tem que acabar com isso. Nosso lar é o nosso lar. Homem e mulher juntos, submissos a Deus, para executar uma missão de refletir a glória de Deus para o mundo. Então dividimos a carga. Eu não tenho por que considerar que a mulher vai lavar a louça só pelo fato dela ser mulher. Embora ela possa entender que seja uma função primária dela, eu chego em casa os dois chegamos juntos, saímos, trabalhamos ao mesmo tempo, o mesmo horário. Por que não assumir a carga do nosso lado todos juntos? Qual é o problema com isso? Eu vou ser menos homem com isso? Pelo contrário. A imagem do homem, de eu sendo homem para ela, é exaltada. Porque ela vai achar um homem que é auxiliador e uma mulher que é auxiliadora. Ambos submissos a refletir a glória de Deus. A visão do homem masculino. Homem masculino? Mas isso é redundância. Será que dizer homem masculino é redundância no tempo que estamos vivendo? Quando necessitamos, de novo, ressignificar o conselho bíblico do que é ser homem. Isso podia ser, uns anos atrás, podia ser uma redundância. Como que homem masculino? Mas na distorção da imagem que se perdeu, nós temos que ressignificar esses conceitos através da Bíblia. O que o homem? E aí o Vinícius vai falar dessa outra parte. Mas, biblicamente, o homem masculino, ele protege, né? Hoje tem estereótipos de homem que você não sabe mesmo se é homem, se é mulher. Você não sabe que negócio é esse. E tenha cuidado, que se você falar de uma forma errada, você pode ser até processado. Mas, às vezes, eu não consigo ver alguma coisa, né? Mas isso acontece. Mas o homem masculino é aquele homem que protege e provê para o lar. Mas as mulheres, biblicamente, segundo o Provérbios 31, também são provedoras. Quando você lê o Provérbios 31, você disse, e esse homem o que fazia? Com tudo que essa mulher do Provérbios 31 não faz.
Parece que o homem só se fazia sentar nas praças, né? Falar com os outros. Porque é uma mulher que também ajuda. Hoje em dia, na realidade de hoje, nós vemos mulheres saindo para o mercado de trabalho também. Então, isso não é nada que rebaixe a função da mulher de forma alguma, ou rebaixe a função do homem de forma alguma. Mas o homem entende que, primariamente, o homem masculino, ele vai prover, ele vai providenciar, é ele que é responsável por essa parte. E isso não significa que eu sou responsável, então só tu, porque tu é superior. Não é porque eu sou superior, não é superioridade, é responsabilidade. Não, porque eu sou superior, não. É ser um homem responsável. E por isso eu faço isso. O homem masculino ali é decidido. Ele não tem medo de se posicionar e tomar decisões, todas importantes em prol do seu lar. O homem não é influenciável por qualquer coisa. Ele tem padrões bem estabelecidos, padrões baseados em princípios. Já seja princípios que recebemos dos nossos pais, que nós viemos com o tempo corrigindo algumas coisas, mas nem todo foi mal. Eu recebi princípios do meu pai que eu conservo na minha vida toda, porque são princípios de vida, inclusive muitos deles alinhados aos princípios bíblicos. Esses eu devo conservar. Mas eu recebi do meu pai, por exemplo, o conceito de que os homens não choram. Eu devo derrubar esses paradigmas e dizer, como é que o homem não chora? Se eu estou com muita dor na minha alma, eu vou chorar. Claro, não vou fazer espetáculo dentro de todo mundo, mas eu vou lá, como diz a Bíblia, fecho a porta e choro para Deus, e choro mesmo de sentimento, e choro por qualquer coisa. E quem disse que não pode? Mas eu recebi isso do meu pai. Mas a gente vai quebrando esses paradigmas, porque sabe que uma das coisas que os homens de hoje morrem mais rápido é por isso, porque o homem traz muita coisa para si, não pode falar porque ele precisa ser durão, ele não pode mostrar fraqueza. Que negócio é esse? Eu quero chorar, eu choro. E aí alguém vai me impedir de chorar? Porque eu sou homem, não pode chorar, não pode mostrar. Então vivemos criando essas máscaras. É errado. Então esses conceitos que eu trago, que eu preciso corrigir, beleza. Tem outras coisas que são conselhos para a vida, princípios. Então o homem masculino, ele não é influenciável por qualquer coisa, por um movimento, não é influenciável pela filosofia do momento, não. Ele está baseado em princípios. E se comporta varonilmente. Inclusive foi um mandamento que o apóstolo Paulo, ele em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, disse para os homens, comportai-vos varonilmente. Comporte-se como homem, comporte-se como macho. Não, macho diz a respeito da sua natureza de fisionômica, mas não diz com respeito ao seu caráter. Davi, os homens receberam uma lembrança, né? Inclusive se sobrou, pode dar para as mulheres também, né? Não sobrou, né? Não sobrou. E aí tem um texto, seja homem. Foi um conselho de Davi para Salomão. Seja homem, mas ele não era, fisionomicamente não era, não, mas ele está dizendo, seja homem, tome as rédeas da sua vida e vai e se conduza como um homem verdadeiro. É isso que ele está falando. O homem masculino, ele serve sacrificialmente. Ele vê a mulher como uma auxiliadora, que isso não indica inferioridade. Mulher, ser auxiliadora do marido não indica inferioridade, indica que você está trabalhando na mesma sintonia dele, os dois submissos a Deus. Entende que o homem masculino entende que ele tem uma grande responsabilidade de cuidar, de amar, de honrar e proteger. Não é superioridade, minha gente, é responsabilidade. Que eu devo proteger a minha esposa. Isso é fonte. O homem é cabeça da mulher, mas não é cabeça da mulher como superioridade, mas como fonte. Deus é minha cabeça, ela é minha fonte. Eu sou a cabeça da mulher, eu sou a fonte dela. Isso não indica que ela seja inferior, pelo contrário, indica que eu tenho uma responsabilidade muito grande de proteger. Então a distorção começa quando a mulher quer tomar o papel do homem, e é isso que traz o machismo, o feminismo. O feminismo não quer apenas uma reivindicação de direitos políticos ou sociais, não, ela quer tomar o lugar do homem. Então isso é uma distorção do modelo bíblico que Deus deixou para a mulher. Então o homem precisa respeitar, honrar e proteger. Qual é a definição da mulher pela ótica do homem masculino? Veja esse conceito bonito, irmãos. Mulher é um ser criado por Deus, em nada inferior ao homem, igualmente espiritual, inteligente, amada, útil e portadora da imagem de Deus. Porque quando Deus cria o homem lá no Éden,
E cria a mulher, né? Ele cria o homem. E eu aprendi nesses dias com o culto da mulher aqui, que nós somos teólogos, mas eu nunca tinha visto isso do ponto de vista. Ela disse: a mulher é a última criação de Deus. E realmente, Deus criou tudo e achou que faltava alguma coisa. E por isso que eu disse aquele dia que a mulher é isso, é completude. A mulher é a última criação do homem. Mas quando Deus criou a mulher, Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que Deus criou o homem e mulher e chamou o nome deles. Chamou o nome deles, Adão, o dia em que foram criados. Porque Deus criou um ser que se complementa. E como diz um velho adágio, né? Ele não criou dos pés para não ser pisada, não criou da cabeça para ela tomar o lugar de governar, mas a criou da costela. E eu concordo muito, é bíblico, né? Até bíblico, para que ela vá junto, levando os dois a carga e os dois refletindo a glória de Deus. Então eles se complementam. Ela é auxiliadora, ela vem para aperfeiçoar, para complementar. Olha que conceito bonito. O homem masculino tem que olhar a mulher assim, um ser criado por Deus, que reflete a imagem de Deus, que eu não posso pisar, que eu não posso maltratar. Porque se eu maltrato a minha esposa e ela faz parte do meu corpo, se o homem maltrata a mulher e a mulher foi tomada do corpo, o homem não se ama a si mesmo. Não se ama a si mesmo. Então ela vem, esse é o conceito da mulher, da ótica do homem masculino. Da ótica do homem masculino, temos uma submissão mútua. Os dois criados, já falamos sobre isso. Ela foi criada propositalmente diferente do homem. Propositalmente. Não é inferior. É que Deus criou com papéis diferentes. Ambos têm uma função complementar. E quando o texto diz, não é bom que o homem esteja só, Deus entendeu que o homem precisava de um complemento, irmão. Isso está claro na Bíblia. E a Bíblia, vamos lá responder isso aqui, porque já vamos avançando no segundo ponto. Já falamos que encontramos algumas manifestações de machismo na Bíblia. Mas na Bíblia você não só vai encontrar machismo, você vai encontrar guerra, você vai encontrar morte, você vai encontrar traição, porque ela fala a respeito do homem. E enquanto tenha homem na terra, vai ter isso. Não é motivo para escândalo. A Bíblia fala dessas coisas. Fala sim, porque a Bíblia fala do homem e a sua queda e o seu plano redentivo. Em Números 36, para que você veja o que é a visão cristã sobre esse tema. Em Números 36, versículo 1 e 2, vamos lá em Números para a gente... Nós vemos aqui, esse aqui é o direito das mulheres que herdavam, apesar de que elas não tinham nas sociedades antigas autonomia patrimonial, mas Deus também pensou nessas mulheres que de alguma forma elas podiam herdar quando o homem não existia, quando o homem morria. Então a Bíblia dá proteção para essas mulheres, para as mulheres que podiam herdar em caso de que elas não tivessem um homem, né? Então a Bíblia já dá uma forma de proteger essa vulnerabilidade. Em Deuteronômio 21, e esse é um caso que eu vejo que a gente precisa analisar. Deuteronômio 21 é outro caso onde eu estou respondendo a pergunta se a Bíblia é um livro machista, né? Os detratores da Bíblia atacam muito isso e pegam versículos isolados. Mas em Deuteronômio 21, nós vemos aqui o quê? Como Deus protegia a mulher que era tomada prisioneira. Vou resumir o caso. Israel, Deus deu um mandamento, a diferença do sistema escravocrata que nós temos hoje é muito diferente do que nós vemos na Bíblia. E a pessoa fala, mas não seria ideal que não assistisse. Seria o ideal, mas lidamos com o mundo caído. Nós lidamos com o mundo caído, vamos partir desse princípio. O ideal é que não exista guerra. O ideal é que o homem não tivesse caído lá. Mas essa é a realidade do mundo caído. Então, Deus estabelece na lei para o povo de Israel uma lei para proteger as mulheres vulneráveis. Como assim? Israel ia para a guerra e tomava o botim.
Vamos por um exemplo que um guerreiro israelita via lá uma mulher e ele gostou dela, na guerra lá, gostou dela. Ele não podia estuprá-la, ele não podia tomar ela pela força, ele não podia simplesmente pegar ela e levar. Não, havia toda uma regulamentação da lei para isso, para proteger uma mulher que era prisioneira, estrangeira e ainda vinha como se fosse numa condição de escrava. Então a Bíblia diz, não pode fazer violência com ela. Você tem que levar para sua casa. Ela vai ter um mês de luto. Ela vai rapar sua cabeça, que era costume. E depois você vai tomar ela como mulher e vai casar com ela. E se por acaso você não gostar dela, então você vai despedir ela, mas ela não vai ser escrava de ninguém. Ela vai sair daí livre, para ela poder recomeçar a sua vida. Enquanto muitos detratores dizem, a Bíblia é um livro machista, eu vejo Deus protegendo a mulher aqui. Uma mulher em condição vulnerável. Só que quando nós imaginamos o sistema escravocrata da Bíblia e o sistema escravocrata atual, são coisas totalmente diferentes, meus irmãos. Então Deus, vemos aqui, Deus protegendo essas mulheres. E mais na frente também, vemos Deus protegendo as mulheres quando eram primogênitas. Quando o caso, se a mulher... Vamos ler, versículo 15. Se um homem tiver duas mulheres, e uma quem ama e outra quem ele aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, o primogênito vai ser da aborrecida. O direito de primogenitura. Ele tinha duas mulheres. Na antiguidade tinha isso, né? Ele amava uma e aborrecia a outra. Tinha dois filhos. Quem era o primogênito? Não era o primogênito, não era o filho da amada, era o filho da aborrecida. Então nós vemos aí Deus protegendo as mulheres em situação de vulnerabilidade, mesmo num tempo quando a guerra e quando esse tipo de violência eram validadas pelas outras sociedades. Deus estabelece um sistema para proteger essas mulheres. Então, por que as pessoas que falam mal da Bíblia em relação a que a Bíblia é um livro machista, por que falam isso? Porque não tomam em consideração isso, esse modelo de Deus proteger, que era bem diferente de todos os sistemas escravocratas da época. E nós vemos, irmão, durante a Bíblia toda, a atuação da mulher, né? A atuação da mulher. Débora, já sabemos o caso dela, foi uma juíza. E outra coisa, você vê muito diferente quando já no Novo Testamento já existia a sociedade grega e greco-romana. Porque na antiguidade, quando Débora foi juíza, não foi tratado o caso como uma exceção. Quando Uda, no tempo do rei Josias, que ele fez uma modificação no templo e achou o livro da lei, ele consultou a quem? A Uda, ou Uda, não sei como aparece aqui. E era uma profetisa. E ele assistia no tempo de Jeremias, porque Josias não consultou Jeremias, consultou essa mulher. Não era uma exceção. No Antigo Testamento havia uma atuação muito, muito marcante das mulheres. Débora, Jael, a rainha Esther, uma participação magistral, excelente. Deus utilizou essa mulher para manter a linhagem dos judeus, para livrar o povo judeu. Miriam, né, com os cânticos, Raabe, que aquela mulher, quando foi invadido aquele lugar, ela protegeu os espiões. Maria, a mãe de Jesus, né, o pastor no culto das mulheres falou sobre como a mulher tinha tido um papel que tinha trazido alguns vestígios de desgraça, né, para a humanidade, mas também quando chega Maria, ressalta como Maria foi um instrumento para trazer o Salvador desse mundo. Então vemos uma atuação dessa mulher, Maria, Febe, Priscila, Trifone, Pérside, Júnior, todas essas mulheres, Susana, Joana, que participaram do ministério de Jesus, todas essas mulheres tiveram uma participação muito boa no ministério de Jesus. E nós vemos isso no Novo Testamento. Então, irmãos, a mulher é um elemento importante. Nós não podemos ser machistas. Aprendemos isso com a Bíblia, aprendemos isso dos nossos pais. Lá em casa, eu não permito meus filhos se expressar de uma professora como gorda ou de nenhuma mulher. Não permito que ele se expresse como, a gorda é essa. Eu não permito isso. A velha é essa. Não permito, eu intervenho na hora. Porque você se expressa assim? Porque você fala assim? Eles hoje em dia já entendem essas coisas. Então, a gente não pode permitir isso. Porque, às vezes, se a gente não interfere nesse tipo de entendimento, a criança vai crescendo solta, acreditando que aquilo é normal. Machismo é preconceito. Machismo é abuso. Machismo é violência e agressão.
contra a mulher, e na escalada, né, as vias de fato, pode terminar até morte, que o que hoje se chama de feminicídio, que seria não a morte de uma mulher. Feminicídio é a morte da mulher pelo fato de ela ser mulher. É aí que é o feminicídio, que é aquele que é intencionalmente só pelo fato dela ser corporalmente menos forte. Então, por ser mulher, então vemos a escalada. Começa com preconceito, começa com abuso, começa com violência, parte para a agressão e termina na morte. Todos isso modelos distanciados do verdadeiro referencial divino. E ele traz, como eu disse, eu não vou entrar em questões filosóficas aqui, mas o que é de fato no dia a dia. O machismo, segundo a OMS, compromete a saúde mental da mulher e do homem, não somente do homem, porque o homem machista ele tem que se adequar a padrões. Então, tentando viver isso, ele age como um machão, ele não fala com ninguém, ele oculta suas emoções, ele é uma pessoa que ele tem que beber. Então, segundo a OMS, um de cada 50 homens morre antes dos 50 anos, por se adequar a padrões machistas, e contribui para a maior taxa de suicídio, depressão e ansiedade. E na mulher, imagine, é violência, né? Tem algumas considerações finais que eu queria entrar, já para dar lugar ao pastor Vinícius. Tem uma pergunta por aqui. Pode uma mulher ser machista? Pode. Tem mulheres machistas. Quando uma mulher, e eu disse inclusive, quando uma mulher não interfere no comportamento errado do seu filho, ou permite esse tipo de comportamento, ela está criando, está validando, em certo sentido, essas atitudes machistas. Então, alguns conselhos práticos. O feminismo foi gerado pelo machismo estrutural, né? Por essa violência demais, por um mau uso do homem direcionar a sua força. Por isso foi que o feminismo cresceu. Depois se transformou no que é hoje, totalmente sem bandeira. Isso não tem bandeira hoje, né? Há muitas feministas que têm alguns motivos reais para poder lutar, mas a maioria hoje, infelizmente, irmão, é pauta política. A gente entende essas coisas. Mas também impacta a saúde da mulher, cria insegurança. A mulher se comporta com baixa autoestima, estresse, depressão, crise de pânico, que a mulher que é maltratada, ela não se sente capaz, então termina praticamente aceitando esse tipo de abuso sobre ela, né? Mas nós temos aqui uns conselhos práticos que nos vão ajudar a nós, homens, voltarmos à imagem de Deus. Primeiro, busque a imagem verdadeira, que é a imagem de Cristo. Exerça a força e edifique, não destrua. Utilize a sua força para edificar, não para destruir. Mesmo os homens, mesmo sendo homens, podemos exercer a nossa força com ternura para acolher sem cair na fraqueza. O homem também não pode andar pela vida chorando, mas quando precisa chorar, vai entrar no quarto e chora. Mas também não pode andar pela vida chorando por todo. O homem é homem, ele próprio da sua masculinidade, ele vai proteger. O homem chora muitas vezes, mas depois se levanta e vai encarar os problemas, em nome de Jesus. Deus é varão forte, né? Mas ele não destrói as pessoas, né? Deus é varão forte, seja masculino, exerça a sua força sem brutalidade para não destruir. O homem é a cabeça da mulher, e Cristo é a cabeça do homem, e Deus é a cabeça de Cristo. Então nós vemos aí que uma mulher entendendo estes princípios, quando a mulher entende esse conceito do que é ela, uma mulher é um ser criado por Deus para refletir a glória de Deus, criado como homem, e Deus chama o nome deles Adão, porque é um trabalho em conjunto para refletir a glória de Deus. Não fica por aí levantando bandeiras, não fica, porque ela sabe o valor que ela tem. A mulher entende quem é ela diante da sociedade e entende o que a Bíblia define como mulher. E por último, eu quero entrar numa questão bem rápida, sobre que muitas pessoas falam que a Bíblia é um livro machista pelo fato de umas expressões do apóstolo Paulo, né, que diz: não permita a mulher falar na congregação. Mas quando a gente vai a 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, vamos lá rapidamente, porque já o tempo está avançando. Veja o que diz a Bíblia. Paulo está tentando colocar na igreja dos Coríntios ordem em diferentes aspectos. E Paulo diz assim: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça.
Mas se você atende a primeira parte desse texto, ele diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza. Então as mulheres oravam e profetizavam. Concorda? Segundo essa afirmação, a mulher orava e profetizava. Só que, aqui nessa parte, Paulo está falando da autoridade, certo? Então, esse texto nos diz que havia mulheres, inclusive Paulo cumprimenta 10 pessoas no último capítulo de Romanos, 16, de Romanos. Dessas 10 pessoas que ele cumprimenta, 7 são mulheres, que trabalhavam em diferentes áreas ministeriais. Então a Bíblia mostra que a mulher tem uma participação muito marcante no Novo Testamento. Agora, o que Paulo está querendo tratar aqui é uma questão de ordem na igreja. E mais na frente, no capítulo 14, Paulo está também tratando o assunto de ordem no culto. Havia um certo desordem no culto. E no versículo 29 do capítulo 14, 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, aí já vemos o contexto. As mulheres falavam e profetizavam, só que Paulo diz: não, vamos fazer isso com ordem, porque se vier alguém, todo mundo falando, isso vai ser uma bagunça, não é assim que funciona. Então Paulo diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Quem ia julgar? Outros profetas, certo? E no versículo 34, continuando falando da ordem: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, e estejam submissas como a lei determina. O livro machista que não permite que a mulher... Mas essa ordem era para todas as igrejas? Era para todo mundo? Ou era primeiro uma questão local? Ou era mais considerado porque na época a palavra de uma mulher, como eu disse, a Bíblia é um livro oriental, irmão. Nós temos uma cultura ocidental. A Bíblia é um livro oriental. E na cultura oriental você vê que até hoje as mulheres cobertas, tem mulheres que nem os olhos mostram. Faz parte da realidade da queda do homem. Faz parte da realidade disso. Na cultura muçulmana e muitas outras você vê, as pessoas não têm direito. Mulheres são mortas por querer estudar. Mulher não tem voz. E nesse tempo nasceu a igreja. E o que acontecia? As mulheres não tinham essa autoridade. E como elas não tinham essa autoridade, se alguém entrava de fora e via uma mulher ensinando e falando, ia desacreditar a mensagem de Cristo. Paulo não queria isso. Então Paulo disse: não, questão de ordem. Em se tratando de profecias, a mulher cale na igreja e pergunte. Inclusive, isso já seria escandaloso, porque no tempo que Paulo se levantou, a mulher não estudava. Um rabino uma vez disse assim: é preferível queimar a Torá antes de ensiná-la para uma mulher. Um rabino. A mulher não estudava, era proibida de aprender. E Paulo já está revolucionando, dizendo: não, em Cristo, a mulher e homem, bárbaro, cita, todos somos um em Cristo. Então Paulo traz essa recuperação da imagem perdida que Adão perdeu lá. Paulo traz essa, colocando a mulher, que ela pode exercer um ministério. Agora, isso não significa que a mulher venha tomar o lugar do homem, porque é aí onde começa o problema. O homem tem uma função, a mulher tem uma função. Os dois exercendo sua função juntos, os dois refletem a glória de Deus. Quando o homem quer tomar um lugar de humilhar, se transforma em machismo. Quando a mulher quer tomar o lugar do homem, se transforma em feminismo. Mas não, nem um nem outro que Deus quer. Deus quer um homem masculino, um homem que proteja, que cuide, que ame e que entenda o valor que a mulher tem. Então aqui quando Paulo diz que a mulher não fala, é em relação à profecia, tá certo? E inclusive ele abre um leque de possibilidades para a mulher aprender em casa, num tempo que a mulher era proibida de estudar. Então Paulo era machista? Não, questão de ordem. Agora você vê nas outras igrejas, Paulo dizendo isso? Não, era a igreja dos Coríntios, que era uma igreja característica, vocês sabem. Então era isso que eu queria esclarecer. Aqui tem algumas perguntas, vamos tentar rapidinho. Na sua opinião, o machismo é exclusividade do homem? A mulher pode ser machista? Já foi respondida. Tem mulheres que têm atitudes machistas. Acontece machismo dentro das igrejas? Pode acontecer. Nós como homens, vocês podem ver aqui as mulheres têm uma participação maravilhosa, respeitada. Missões é por conta da mulher, MCM por conta da mulher, as Déboras, e cada uma tem sua participação. Mas acontece, pode ter círculos religiosos que são machistas? Pode ter homens mesmo estando em círculos que não são machistas e ele ser machista em casa? Pode ser, é ser humano, existe. Não vamos mentir nisso, é verdade. Mas para isso nós estamos trazendo isso, esse ensinamento, para que o homem entenda qual é a sua posição. O homem tem que ser homem, irmão. O homem tem que trocar a lâmpada, o homem tem que trocar o botija de gás. A mulher não pode entrar no lar competindo com o homem.
Quando acontece isso, há distorção. O homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher. Quando a mulher não é mulher, que ela quer competir com o homem, ela gera machismo. Mas quando a mulher se comporta como feminina, o homem sai do carro e abre a porta. Mas não porque esteja quebrada o negócio do carro, não. É porque ele entende que ela tem que ser protegida. Vá pela calçada, o homem sempre vai pelo lado da rua, a mulher vai pelo lado da calçada. Minha esposa, ela não gosta de caminhar na calçada, e ela vai pelo lado da rua, mas é por decisão dela. Mas se fosse por mim, eu sempre faço isso para proteger. Porque é ser homem, não é que ele é inferior, é ser natural. Deus me criou para que eu, com ela, reflita a glória de Deus. É isso, não é nada de inferioridade. Enquanto os filhos machistas, a culpa é da mulher, o homem que tem que se ausentar da educação dos filhos, as duas coisas. O homem que se ausenta da educação dos filhos, o homem, quando o menino fala para a mãe em voz alta, ei, baixa a voz, você está falando com sua mãe, essa é sua mãe e essa é minha mulher, se tu fere ela, vai ter problema comigo. Baixa a voz. Você já entende que ele não pode se expressar assim, nem com sua mãe, nem com ninguém. Ele tem que respeitar a mulher, qualquer uma, professora, seja quem for, não pode. Então, vem sendo culpa dos dois. Importante, o homem, seja adolescente ou maduro, deve saber se desenvolver sem a mulher temporariamente. Com certeza. Não são 50% e 50%. O homem é um ser completo, a mulher é um ser completo. E juntos refletem a glória de Deus. Então, o homem sozinho, ele precisa primeiro ser homem para trazer a mulher para os dois viverem no propósito de Deus. Exatamente, porque não se sabe os desafios que no futuro vai enfrentar. Então, o homem é um ser independente, mas quando ele formar sua vida, ele vai precisar de uma mulher ao seu lado como auxiliadora. Finalmente, 1 Reis, o conselho de Davi para Salomão: esforça-te e ser homem, e portai-vos varonilmente. Meus irmãos, que Deus nos abençoe.